Deus é bom. Quero ministrar nessa noite algo bem interessante. Eu confesso para vocês que eu não gosto de dar o tema, porque as perguntas que eu quero fazer antes, vocês já vão estar espertos para poder responder, porque conhecem o tema. Mas se você fosse perguntar para uma pessoa se ela é valiosa, faz o teste aí. Pergunta se essa pessoa do seu lado se sente valiosa. O que é que ela respondeu aí? Que sim? Ó. Mas se você perguntar por quê, ela sabe dizer? Por que que ela se sente valiosa? Ela soube dizer? Porque Jesus a ama. Irmãos, eu tenho percebido como pessoas têm sido enganadas nesses dias com falsas palavras e elogios, que as pessoas se gloriam e às vezes desprezam. Se gloriam naqueles que deveriam desprezar, desprezam aqueles que deveriam reconhecer, porque as pessoas não conseguem ter a resposta verdadeira para dar a questionamentos. Eu já falei algumas vezes aqui brincando, e você pode fazer esse desafio, se você perguntar a qualquer pessoa se ela está bem, ela vai dizer estou. Parece que nós fomos programados por um sistema para esconder as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos temores. Quando nós fazemos isso, nós dificultamos o agir de Deus através da vida de uma pessoa como instrumento da minha vida. Nós jogamos em uma esfera um pouco mais desafiadora. Nós agora dependemos que o Espírito Santo manifeste através de uma atuação do seu poder, que revele a outra pessoa, para que ela possa te falar algo. E às vezes, mesmo assim, quando a pessoa fala, a pessoa ainda se sente desencorajada de confirmar que aquilo é verdade. E isso é muito desastroso, porque quando você pensa nisso, lá fora, o que mais tem hoje são palavras que confortam, de certa forma, o nosso ego, afagam um pouco a nossa caminhada. Isso tudo é bom. Mas o que eu quero te dizer é que antes do mundo falar, Deus expressou a maior forma de amor por mim e por você, para que não deixasse espaço de que quando eu precisasse de alguma coisa, eu não buscasse no mundo, eu buscasse nele. E nós insistimos, se não percebermos, em buscar aquilo que Deus tem para me dar, e me dá em excelência, nós buscamos fora. Nós às vezes nos sentimos desprezados ou isolados na casa do Senhor, no corpo de Cristo. E isso é um desastre quando nós olhamos no tocante de que é neste ambiente que nós deveríamos ser encorajados a se sentir protegidos, preservados, encorajados. Mas para isso eu preciso me sentir valioso, e valioso por fazer parte deste corpo, chamado corpo de Cristo. Aí quando nós não nos abrimos para ser corrigidos, amados, direcionados em um lugar seguro pela palavra, você não acha que a sua carência vai ser suprida, você vai buscar ela em outro lugar. E é aqui onde entra, quando se querem falar de casais ou de outras coisas, quando o marido não elogia a mulher, e ela vai ficando debilitada ou vulnerável, aí no trabalho alguém vai e faz esse elogio, e isso desperta uma atenção que não deveria, desperta para fora aquilo que deveria estar guardado e preservado dentro de uma aliança. Isso é em qualquer esfera. Emocionalmente, se você estiver debilitado, fragilizado, precisando de uma resposta, de um afago, de um abraço, até de uma correção, se você não se expor para que isso seja feito na presença do Senhor, em um ambiente saudável, onde as pessoas que te amam estão até dispostas a te fazer sofrer e chorar para ser sarada, você vai buscar isso fora. E é perigoso porque o mundo, acredite, irmão, ele está preparado para entregar o que você quer, não o que você precisa. Entenda que a forma de amar de Deus é um pouco diferente. É bem diferente do que o mundo está ensinando. E quando eu falo que você é valioso, eu não estou jogando palavras afora. E eu também não quero que você se ache valioso se você, na verdade, não entende por que é. E também não vale você dizer, sou valioso porque Deus está em mim, ou porque Deus me amou. Você leva isso a sério? Se você não reconhece isso, não adianta você conhecer ou ter como resposta algo que até faz sentido, mas que você não consegue desfrutar.
O filme, eu acho que foi Deus Não Está Morto, que fala muito sobre Deus é bom e em todo o tempo. Deus é bom e todo mundo diz em todo o tempo. Mas você tem desfrutado dessa bondade de Deus em todo o tempo? Está disponível. Mas porque nós vamos colocando coisas profundas, de forma, como é que eu posso dizer, corriqueira, nós não vamos entendendo a profundidade do que estamos falando. O presbítero Emerson fala muito aqui quando ele vem dizer, o crente não mente, mas canta mentiras. Por quê? Porque nós cantamos profundezas escritas na palavra, que deveriam mudar inclusive a nossa vida por declarar essas coisas. Mas nós fazemos isso apenas como melodias, porque são bonitas. E às vezes nem entendemos que isso são textos bíblicos. Tem um irmão da igreja, um irmão nosso, que há um tempo atrás, quando o novo convertido, ele conversando comigo, ele dizia que ele não gostava muito de louvor, porque assim, no mundo ele gostava de outro estilo, e o que ele escutava na igreja não era muito alinhado com o que ele curtia, mas ele estava apaixonado por Jesus, querendo transformação. Até que um dia, eu falei para ele que não era apenas melodias, se ele prestasse atenção, eram textos bíblicos da palavra que ele diz que ele ama. A partir disso, ele passou a prestar atenção em louvores e passou a se apaixonar por aquilo que deveria se apaixonar. Perceba que às vezes é simplesmente pelo fato da pessoa falar algo que até vai expor ela como uma pessoa ignorante em um assunto, que demonstra um pouco de fragilidade em outro. Mas, irmão, isso é saudável. É necessário, é porque nós queremos nos esconder por trás de falsas armaduras que não existem, só na nossa mente, que nós perdemos a oportunidade de ser abençoado, de ser acolhido, de ser enviado, de ser levantado, porque mentimos. E quando nós mentimos, nós perdemos a oportunidade de viver milagres, de ser socorrido pelo Senhor. Às vezes vocês não têm noção, e vocês são guiados para abençoar algumas pessoas, e isso chega para a gente como um corpo. Irmão, é lindo demais, porque nós conhecemos histórias dos que têm coragem. E chegam e falam para nós coisas que estão vivendo, passando ou acreditando. E nós unimos a nossa fé em oração, clamando pelo Senhor, para que o Senhor haja com intervenção. E pessoas são do corpo, tocadas e comunicadas pelo Senhor para abençoar. Irmão, isso é poderoso de ver acontecer. Mas como nós vamos testemunhar de milagres, de maravilhas, se nós não sabemos? Nós não temos coragem de expor. E o interessante é que afirmamos que estamos vivendo o Evangelho, quando na verdade o Evangelho começa pela cruz. A cruz de Jesus dizer, não mais a minha, tome a sua e siga-me. Cruz é lugar de exposição e vulnerabilidade. Ninguém vai para a cruz, ou pelo menos não deveria ir para a cruz e descer dela a hora que queria, ou que quisesse, ou fazer o que quer. Se está na cruz, está crucificado. É dali para uma vida nova, e não para uma vida anterior à cruz. Vocês estão comigo? Mas isso é necessário que seja em verdade. Ontem nós estávamos aqui com os adolescentes, e para os que estavam, e os jovens de 60 anos, eu quero dizer para vocês que eu sei, quando Deus me usa de uma forma dura e direta, eu sei, gente. Isso não é agradável, mas eu sei, e não vou negociar quando Ele mandar agir dessa forma. E eu sei que ontem eu agi duro e direto, mas eu tenho percebido que Deus vai começar a fazer isso, sabe por quê, irmão? Porque Ele te ama muito mais do que eu consiga imaginar. E Ele vai despertar, se o lugar é esse para despertar. Às vezes eu gostaria de ter a oportunidade de falar com pessoas nos bastidores, mas eu não tenho essa oportunidade. E se é na hora do púlpito, eu não vou mandar recado para uma pessoa. Eu vou dizer o que Deus quer para o seu corpo. E às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, porque Deus acerta no lugarzinho. Ele diz, não é possível, Ele só pode estar sabendo disso. Eu posso não saber, irmão, mas o seu Pai sabe. E você precisa de uma vez por todas se encorajar a sair desse esconderijo, que não é o esconderijo do Altíssimo, é o esconderijo da mentira, do engano, do pavor, do temor, que não é o Senhor.
E isso termina sendo uma cadeia. Porque nós estamos nos finais dos dias e falando coisas que Jesus ensinou no início. Se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Ou seja, é para ter uma mudança. Mas não é uma mudança neutra. É uma mudança que passa a agir de uma forma diferente. Ação de forma contrária ao que eu fazia. Aí ainda, eu vejo quando Paulo diz, ainda há discussões, ainda há no corpo, ainda há no meio de vocês, coisas que já não deveria mais acontecer. Por quê? Porque nós não estamos tendo entendimento de eternidade. A questão dele aqui não era desprezar pessoas, ou fazê-las tornassem tristes, não, era dizer, vocês não estão entendendo, isso é pequeno demais, vocês estão trocando muito por nada. Era o desespero dele, de chegar e dizer bem assim, eu tenho muito para entregar, mas não consigo, eu não consigo porque vocês não suportam, eu preciso voltar para a base, falar novamente dos princípios, para poder tentar que vocês entendam, para te dar algo maior. Era o desespero de Paulo, era isso que ele estava falando, quando ele fala, eu preciso voltar a dar leite. Leite está no início da história de qualquer um de nós. O nosso organismo, ele já nasce preparado para este tipo de alimento, Deus preparou assim. Então ele está dizendo, eu estou voltando para quando vocês nasceram de novo. Eu estou voltando para este ponto, porque eu não consigo dar uma comida sólida. E pensando nessas coisas, o tema tesouro em vasos de barro, eu acho que foi na quinta-feira que o dono da casa estava aqui e se manifestou de forma poderosa. Foi quinta? Foi, não foi? Foi algo muito lindo. Algo lindo de ver, de viver, de mergulhar, de cheirar. Irmão, foi precioso o que o Senhor fez nesse lugar. Aí eu confesso para vocês, irmãos, sabe o que é que mais pesa no meu coração? Era dizer assim, como eu queria que todos estivessem aqui, para ter respostas, para ter abraço. Esse é o desejo do meu coração como pastor. E às vezes nós falamos, se esforça para vir para a igreja, se esforça, mas a gente não consegue ver essa força verdadeira do coração e somos roubados. Somos roubados por uma desculpa que se torna maior do que Jesus no nosso coração. Eu lembro que eu cheguei para falar para vocês aqui uma revelação que Deus me deu em Maceió, que mudou a minha concepção de ver uma coisa. O presbítero lá, Jadson, ele falou bem assim, quando Abel não aparece para adorar, foi porque Caim prevaleceu sobre ele e o matou. Dentro de mim e de você tem um Caim e tem um Abel. Tem um que está disponível querendo adorar. Tem um que está disponível querendo entregar para o Senhor. Mas tem um que é soberbo, que não quer dar algo que ache que deva dar para o Senhor, e vai tentar prevalecer sobre esse entendimento espiritual que nós temos. Aí você vai entender, quando você não comparecer para adorar o Senhor, quem prevaleceu foi Caim. Matou o desejo de adorar, matou o desejo de entregar. Não entregou ao Senhor as primícias, entregou para o Senhor aquilo que achava que deveria entregar. Mas Deus não recebe. Isso não tem nada a ver, irmão, com a administração, mas receba como um conselho do Senhor. Irmãos, nesses últimos dias, se você não fizer força, força contrária vai te levar. Entenda que nós não estamos neutros, e vocês já sabem disso. Se você não está fazendo força, algo está fazendo força contra você. E é quem faz mais força que prevalece. Agora o interessante é que o seu opositor é nada para você, se você estiver em Deus. Agora entenda que você está perdendo uma guerra para nada. Porque a posição do inferno para aqueles que estão em Cristo é debaixo dos pés, irmão. Chega a ser até... eu não sei nem qual a palavra. E nós não conseguimos romper com coisas básicas de adoração, porque não entendemos o que nós estamos fazendo ainda. Seguimos. Se você se acha valioso, e eu fiz essa pergunta porque eu sei que você vai falar várias coisas,
Mas a palavra, ela diz porque é que nós somos valiosos. Não teria, irmão, em mim, em você, nada de valioso se o Senhor não fosse aquele que preenchesse a nossa vida. Acredite. Fazer o que eu faço, com o microfone na mão, poderia ter 20 pessoas para fazer. Talvez a diferença daquilo que eu faço, ou que outra pessoa faz, ou que você faz, seja a verdade de Deus surgindo na boca das pessoas, na atitude da pessoa. Eu já falei para vocês que o nosso maior desafio quando entramos na libertação é porque nós caímos de paraquedas vivendo essa libertação. Mas foi tão intenso que a partir do momento que nós fomos impactados com isso, nós passamos a auxiliar um ministério grande no Brasil e eu ficava desesperado com aquilo. Até que um dia, a pastora que foi citada hoje aqui, a pastora Tânia, ela chegou para mim e disse assim, você não precisa saber, mas você precisa saber se o que você diz que é verdade. Se for verdade, surte efeito. Ou seja, isso me trouxe um descanso, porque eu teria espaço para acrescentar mais conhecimento, desde que o pouco que eu já conhecesse fosse verdadeiro. Vocês estão comigo, irmão? E isso foi me dando espaço, e foi me dando propriedade para falar para as pessoas. Quando eu conhecia um pouco e via aquilo na minha vida, e via que aquilo tinha surtido efeito, eu entregava para as pessoas. É a história de você chegar para uma pessoa e dizer assim, quer comer algo? E a pessoa diz, é bom, não sei, nunca comi. Quando você prova de algo e você vê que aquilo funciona, irmão, você vai ter certeza que você não vai ter dificuldade para falar. E você vai ter o presente de ver vidas transformadas. Porque só um presente de Deus, irmão. Se vocês querem entender como pastor o que é que eu mais me sinto privilegiado, eu falei hoje para os líderes aqui. É quando eu tenho feedback de pessoas que chegam e dizem, pastor, obrigado porque o senhor não desistiu. Obrigado porque o senhor deveria ter desistido, mas não desistiu. E hoje o Senhor curou a nossa vida. O Senhor tem nos dado oportunidade. Irmãos, é um desafio insistir em quem às vezes não quer. Mas o Senhor te conhece. E até o seu não querer, quando você não sabe porque está dizendo, Deus nos revela. E Ele diz, olha, ela não sabe o que está falando, ou ele continua. Mas tem pessoas que, pelo contrário, dizem que querem, e Deus diz, não faça, porque não está no coração. Vocês estão comigo, irmãos? Seria um engano nós vivermos como igreja do Senhor e acreditar que um Deus vivo não está no nosso meio. Não funciona. Logo, a igreja deveria ser o único ambiente na face da terra que a mentira não deveria ter acesso, por saber que tem um Deus vivo que vela pela verdade e enxerga tudo. Como nós queremos esconder algo na presença do Deus verdadeiro, irmãos? Nós precisamos começar zerando a conta de entender que estamos no lugar que precisamos nos permitir ser transformados. E só podemos ser pela verdade. Mas nós fazemos força para esconder o que deveríamos deixar ir. E queremos tomar posse de promessas quando nós não temos condições e envergadura de sustentá-las. E eu tenho pensado muito mesmo, porque assim, quando você tem algo valioso, eu não sei o que é que você tem de valioso em casa. Como é que você pensa em guardar essas coisas? Onde você guarda essas coisas? Cada um tem o seu lugarzinho secreto. Cada um tem um bolso de uma camisa, em cima do guarda-roupa, embaixo do colchão. Eu sei que tem, porque é do ser humano. O ser humano foi ensinado a guardar o que é precioso. Senão, o Senhor não poderia me cobrar nem te cobrar. Ele só pode cobrar aquilo que Ele nos entregou. Ele só nos pede como resposta aquilo que nós somos capazes de dar. E guardar esse tesouro que nós vamos ver, Ele precisaria, quando dissesse, você tem que guardar, para que na hora que Ele dissesse, ou você disser para Ele, eu não sei como fazer isso, Ele, do jeito que você guarda seu computador, do jeito que você guarda seu celular, do jeito como você guarda tal coisa, porque o Senhor está vendo você guardar o que para você é valioso. Ele está vendo, sim ou não? Logo, Ele tem certeza de que você sabe guardar. Porém, o que nós estamos escolhendo guardar, não é o que é tão precioso, que deveria ser guardado. Eu lembro de que eu vi um texto, que um pai chega para a filha, bem triste,
Mas muito sabiamente a menina com um vestido, um short muito curto, expondo todo o seu corpo, e tinha acabado de ganhar um iPhone novo, e estava bem preocupada e pediu para o pai, já que tinha dado o iPhone, que levasse ela em uma loja, para que ela pudesse comprar uma capinha, uma película, tudo certinho. Quem já faz isso assim que compra um telefone? Levanta a mão. Levanta a mão aí, todo mundo. Por que você faz isso? É instintivo, irmão. Você comprou, custou caro, eu tenho que preservar. Você já corre logo. Não é para ficar bonito, inclusive fica até feio às vezes. A única capinha que tinha era feia, mas você não sai de lá de dentro, não tem coragem de sair sem a capa. E o pai espera acontecer tudo aquilo. Quando ele termina, ele pergunta para ela, diz assim, por quê? Por que você está fazendo isso? Ela, porque é caro, pai. É caro, custou muito. Esse mencinho, o seu corpo, não. Por que você expõe aquilo que você deveria estar guardando? Por que você não preserva aquilo que custou a vida de Jesus para que você preservasse? Porque nós não temos entendimento que precisamos guardar, porque está tão exposto tudo, que nós achamos que vamos passar despercebido. Mas não vai, irmão. Porque o mundo pode falar o que quiser, a palavra de Deus não vai mudar. Ele tem a minha e a sua vida por preciosa. A forma como você cuida de você diz muito para Deus. E agora eu estou falando do básico. Cuidado mesmo. Exercício, alimentação, hora de dormir, hora de acordar. Isso conta para Deus. Nós precisamos entender. Aí vai chegar e vai dizer, mas o Senhor entende que eu preciso disso. É a vida toda que precisa. Nunca vai ter descanso. Então nunca estou usando ele como exemplo, porque até ele trabalhou, mas descansou. Nunca entramos em um modo de descanso. Aí a palavra fala, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Como é que eu sei que Deus é Deus? Quando eu consigo entrar em descanso. Se eu não consigo descansar, é porque eu não acredito que Deus é meu descanso. Eu preciso fazer algo por mim. Que afinal de contas, vai que Deus está dormindo. Deus dorme, mas eu não. Não, irmão. A palavra fala que ele nem cochila. Imagine dormir. Nós precisamos entender que somos preciosos para o Senhor. Porque senão, quem botar um preço maior, leva. Se você chegar para uma pessoa e der algo de valor para ela, mas ela não sabe que aquilo tem valor, ela pode vender por qualquer coisa, sim ou não? Sim, ela não sabe o valor que tem atribuído. Mas para começar a nossa história de redenção, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, Ele pagou um alto preço, para que não tivesse condições da gente questionar sobre qualquer outra coisa. E eu falo isso, irmão, sentindo o que você está sentindo, o peso que está na igreja. O Senhor está nesse lugar, irmão. Hoje é um dia que o Senhor chamou para a gente sentar e decidir o que é valioso, realmente. O que é que vale para mim e para você? Irmão, não se assuste com o que eu vou te falar. Tem pessoas que você não vê na igreja, mas vai ver no Instagram onde está. Sim ou não? Sim ou não? É um espírito tão miserável que faz com que a pessoa ainda não perceba, ela mesma se expõe. As pessoas se expõem, Satanás faz isso, ele diz, vem cá num canto, ninguém vai ver, aí a pessoa mesma mostra. Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. 2 de Coríntios, no capítulo 4, verso 7, vamos descer. A palavra do Senhor fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu fico pensando sobre isso, como é que é estranho, porque é que Deus colocaria algo tão precioso em algo tão vulnerável? Sabe por quê, irmão? O bom de pensar em Deus nisso é que Ele mesmo dá a resposta. Eu disse, Senhor, mas por quê? Não é só porque nós viemos do barro, não é só esse tipo de revelação. Eu queria entender porque é algo tão poderoso, Ele teria que mostrar que era tão precioso e foi colocado em algo tão frágil.
Porque ele disse, eu estou entrando em algo que é frágil, porque eu não estou pedindo para você se defender, porque quem defende a sua vida sou eu. Eu só quero mostrar que o poderoso sou eu, mas eu decidi estar em você. É só isso. Mas nós queremos fazer com que a nossa estrutura seja autossuficiente e desprezamos tamanho poder que está em nós. Logo, o que está em mim não tem valor. Ele diz que ele tem todo o poder e está em mim e você é vulnerável, porque ele está dizendo, eu não quero que você faça nada para me proteger, porque eu sei me proteger, eu estou aqui para te proteger, mas eu estou nessa condição de todo poderoso em algo que é frágil para te mostrar que você continua sendo frágil, mas eu estou com você. Por isso você precisa descansar na sua fragilidade e pedir que Deus te transforme, mas se você não entra num descanso de que precisa de ajuda, você não precisa de poder. Aí eu vejo recorrências de situações, simplesmente, irmã Isabel, que as pessoas não pedem ajuda. Aí vem a pergunta taxativa para o dia maravilhoso, o dia dos pastores. Pastor, se eu não estava sabendo, pasme vocês. Estava. Porque Deus faz questão de mostrar que nós somos barro e dependentes. Ele comunica, mas ele não disse vá. Sabe por quê, irmão? Porque princípio não se quebra. O princípio da ajuda é você pede e recebe. Esse é o princípio. A não ser que a pessoa esteja em uma situação, pense comigo agora, uma pessoa morrendo afogada, se debatendo, já não consegue mais falar, não sabe nadar, está por um segundo para morrer. Você acha que Deus vai deixar morrer? Não, irmão. Ele vai revelar. Tem situações que precisa de uma intervenção. Mas quando você está em capacidade de pedir ajuda, você não pede, você está desprezando o poder que tem para usar em seu favor. Vasos de barro, algo poderoso dentro do nosso coração. Eu penso assim, como o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 de Coríntios, no capítulo 4, o verso 7, que esse tesouro é Jesus Cristo. Você pensa que é Ele também que está no nosso coração, sim ou não? Sim ou não? Mas tem pessoas que falam que é o Espírito Santo, é também ou não? Sim, irmão. Sim. Mas tem textos que você vai ver, e o que eu quero comentar com você e trabalhar, é justamente sobre o Cristo em nós. Esse Jesus tão amado. Esse que tem conhecimento de tudo, porque em tudo padeceu, sofreu, mas não pecou, venceu. Quem é que eu preciso do meu lado? Quem venceu e sabe me conduzir. Nós desprezamos quem passou por tudo e tem resposta para me salvar, e ouvimos conselho de pessoas que estão piores do que nós às vezes. E o pior, irmão, não é condicionando a posição da pessoa, mas pelo menos a disposição, porque tem pessoas que nem lutando para ser transformadas estão, mas querem falar como voz de autoridade. Irmão, não se submeta em nome de Jesus. Busca em Deus que está em você, apesar da fragilidade. Se você está em Cristo, Ele está em você. Recorra a quem pode te ajudar. Ele vai te dar uma palavra, pelo menos, ou vai dizer, cala e se separa, encosta um pouco. Tenha paciência, veja o livramento que eu vou dar, preste atenção. Irmãos, eu creio que Deus, Ele é muito mais um pai que fala pouco. Quem já viu um pai que fala muito? Você me vê muito falando como pastor, irmão. Mas como pai, eu não falo tanto. Eu sou mais diretivo, eu sou mais assertivo, eu brinco. E eu acho que foi o pastor Josué esses dias falando, não sei qual foi dos pastores, comentando sobre isso. Pai se perdendo, irmão, um pai, ele precisa ser muito mais observador e calado para que a palavra dele vá direta e o filho tenha como uma advertência. Ele tem que ser cirúrgico, preciso. Mas nós estamos, me permita, me perdoe, vocês que estão aqui, os que me ouvem futuramente, estamos nos abobalhando. Aí na hora de falar não, a criança entende talvez. Ou será que se eu insistir um pouquinho mais vai? Irmão, isso
tem destruído a capacidade de nós colocarmos a nossa fé em operação. Porque Deus diz não, aí a gente diz, mas se eu passar mais uma semana de jejum, Deus talvez mude de ideia. E tem gente que está passando 5 anos esperando Deus mudar o que Ele não vai mudar. Não muda. Aí eu chamo a atenção, cuidado como você está ensinando. Quando minha filha vem, pai, eu disse, não funciona. Já disse não e não me faça dizer de novo. Está dito. Ah, pastor, mas não é grosso? Não, é não. Não é que é grosso, é não. E o não primeiro não foi grosso, o segundo passa a ser, o terceiro, o quarto. Quantas vezes a pessoa quiser. Porque cada vez que a pessoa tenta se rebelar contra uma autoridade, ela deveria ser confrontada na mesma medida. E é assim que Deus faz. Mas Ele não faz punindo, Ele faz permitindo que a dureza do coração da pessoa vá levando ela para longe de Deus. Aí ela começa a pegar pancadas que não deveria, que não precisaria, para entender que é melhor o não de Deus do que a insistência em se rebelar contra Ele. Aí volta. Aí nós não confiamos que dizer não. Aí vê o menino se estrubuçar, tirar, ai meu Deus, não, irmão, Deus deixa chorar. Deus vai te deixar chorando. Deus vai te deixar quieto. Deus vai te deixar sem. O que Ele não deixa é sem a presença dEle. Nunca você vai ficar sem a presença dEle. Porque Ele decidiu vir para dentro de mim e de você, independente da nossa estrutura. Ele já sabia que nós éramos barro e éramos frágeis. Então não adianta negociar nesse princípio. Precisamos mudar, porque a estrutura, Mônica, nunca vai mudar. Mas o poder pode me aperfeiçoar. Logo, eu posso ser um barro mais temperado. Depois de mais calor, mais resistente. Irmão, se quer deixar um tijolo duro, bota ele no fogo. O barro, meu irmão, foi para o fogo, fica duro. Não fuja da presença do Senhor que quer te amoldar. É essa a palavra? Ou te moldar. Quer te fazer um pouco mais resistente, mas a estrutura continua sendo barro. Pense comigo. Abra aí em Efésios. Efésios no capítulo 3, o verso 17. Se você não sabia, saiba disso, irmão. Jesus Cristo é o maior patrimônio que tem dentro do seu coração. Jesus é importante mesmo. Fala a verdade agora, para você. Meu irmão, Ele está dentro de você. Imagine. Aquele que nem a morte, Márcio, conseguiu segurar, disse, eu vou para dentro de você. Qual é o argumento que você tem? Efésios 3, a partir do verso 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender, diga comigo, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E, irmão, essas palavras não estão aqui à toa. É conhecer no comprimento, na largura, na profundidade. Irmão, tem muito para conhecer de Deus. Para de querer conhecer algo que não te associa a Deus. Para de buscar algo, irmão, que não está transformando a sua vida, está se tornando peso. Cala a boca, Siri. Desviada. Vocês precisam entender que Deus não está brincando. Quando Ele disse que tudo está disponível, você acha que está ou não? Mas está no comprimento, está na largura, está na profundidade, está no... Irmão, você quem tem que buscar dentro da geografia do seu vaso, você, onde Deus quer que você vá. Mas você não tem coragem de se aprofundar em você.
Como você vai receber o que Deus está dentro de você e tem para você, dentro de você? Tudo o que você precisa está dentro de você, não fora. Nós estamos angustiados, estamos tristes. A primeira coisa que diz, acho que deve ser um lanche que está faltando, vou comer. Vai orar. Vai chorar um pouco. Eu falei isso aqui esses dias, irmão, e olhe que quando a revelação é profunda de Deus, ela fica assim na minha cabeça para eu não esquecer. Mas seja só verdadeiro, não precisa se sentir constrangido. Quem tem chorado aqui? Levanta a mão. Você sabia que pessoas que não choram, receba isso em nome da ciência. Pessoas que não choram estão cauterizadas, as suas glândulas lacrimais estão interrompidas por causa de pecado e de coisas que você está colocando diante de você, que está te impedindo de receber algo que é poderoso e não é só lágrimas, porque quando você chora, você libera energias aion, quando você se esvazia, por isso que você se sente leve e em paz na presença do Senhor, quando você chora, porque você volta para a origem, você está desimpedido, desobstruído para ouvir o Senhor. Por isso que ele diz, chorai, chore. Deus não tem problema que você chore não, irmão. Quem tem é o povo que fica com história dizer que você tem que estar rindo à toa. Ele disse, não, acabe com o riso fácil. Acaba com o riso fácil, voltem a chorar. Vocês estão comigo, irmãos? Logo o mundo está mandando a gente se satisfazer de algo que não satisfaz. E o pior, nos endurece para receber comandos do Senhor. Rapaz, eu conheci pessoas, e não vou citar o nome, um muito perto de mim. Era tão duro que eu só vi chorar uma vez na vida, e olha que eu vivi muito tempo. Cuidado, se você é uma pessoa dura que não chora. Irmão, se tem coisa que é linda, é chorar. Mas nós somos ensinados como homem, que homem não. Meu irmão, ele quebra pela guia, o inferno, ele pega na cabeça do sacerdote e tora. Ele tora justamente onde a presença do Senhor e o óleo precisava descer na casa. Ele disse, não chore. Ou seja, ele tapa a fonte, ele obstrui para que não venha o óleo. Coisas, irmãos, que fomos ensinados ao longo do tempo, que é tão difícil nos expor a Deus e não sabemos por quê. Pessoas que não conseguem ter o coração quebrantado, aí depois dizem assim, eu não consigo entender como é que fulano dá 2 palavras, está chorando e babando. Meu irmão, isso é costume, é prática. Está tão desobstruído o canal que na hora que você vai abrir, é show. O Senhor derrama. Aleluia. Tudo, olha para o seu irmão, tudo que você precisa está dentro de você. Sabe por que o Senhor fez isso? Porque Ele disse, se eu sou valioso, e você está dizendo nessa noite comigo, e Ele diz, eu estou dentro de você. Não estou pedindo que você seja forte, porque sei que você é frágil. Eu estou pedindo que você deixe que eu faça o que eu preciso fazer. E você faz o que tem que fazer. Busca em mim. Onde? Dentro de você. É dentro de você. Magno, pense comigo o desespero que vai ser as pessoas. Mas eu estava procurando o Senhor disse assim, dentro de você. Ele não veio para longe, ele veio para perto. Acabou com o argumento de dizer que não achava. A não ser que você não tenha tempo para ele. A prova deste versículo, desse texto, é tão poderoso que ele diz assim, entre no seu quarto, no secreto, mas ninguém. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa já está lá. Você não entendeu. Irmãos, quando você entender, e isso for verdadeiro, você vai entender que todos os seus problemas se acabam. Porque Ele não chamou nem a mim nem a você para fazer nada sozinho. A prova é que quando Ele disse, eu vou e vou enviar um consolador, consolador é aquele que está para me consolar. O nome diz consolador. Ele está para me guiar, Ele está para me conduzir, Ele está para potencializar o poder, sim. Mas Jesus disse, eu vim habitar em você também. Eu estou com você. O texto fala. Irmãos, perder uma guerra estando com Jesus do lado é covardia. Sim ou não? É porque nós fazemos das nossas guerras algo pessoal. Mas sabe por que fazemos isso? Porque sabemos que na maioria das vezes Deus não aprova. Aí queremos conquistar na força do braço. Eu tenho visto, irmãos, pessoas aqui na igreja, e digo para vocês com alegria, é a glória do Senhor. Mas pessoas que talvez há 10, 15 anos atrás, outros olhariam e diziam assim, fulano, vai dar para nada.
E Deus brilhando dentro dessas pessoas, mostrando que quem confia, recebe. Que na verdade, eu vou colocar outro nome, não é que confia, recebe. É que de dentro, vem para fora, já está, só passa a ser evidente. Porque ele já está aí. Abra comigo em 2 de Coríntios, no capítulo 2, o verso 14. Vamos ler o 14 e o 15. Aleluia. Dois, 14 e 15. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar onde? Cristo está onde? Não é dentro de você? Quem é que está triunfando na verdade? Volta para você. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo, que está dentro de mim, ou seja, quem está triunfando. E por meio de nós, manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. 15. Porque para Deus somos o bom perfume de quem? De Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Irmãos, pense comigo algo. Quando você entende que Cristo está em você, você entende quem é o Cristo. E olhe que toda vez que esses textos estão falando, não está falando Jesus, está falando Cristo, o ungido, aquele que veio de Deus, está em mim e em você. Ele veio de onde, irmão? Veio de Deus. Veio de Deus, passou pelo que precisava passar, em tudo venceu, foi para Deus, voltou para nós. Agora veja só como é interessante. Ele veio como Cristo, subiu como Cristo e veio como nome que está sobre todo nome. Irmão, veio potencializado o negócio. Vocês conseguem captar isso? Pensando nessas coisas, eu quero me aprofundar agora no que eu tentei falar na quinta-feira. Irmãos, o mundo prega uma paz, sim ou não? Sim. Eles pregam uma paz. E ainda digo mais, no final dos dias vai se intensificar isso. Porque a única forma que Satanás tem de estabelecer o início do reino dele, a ponto de dar as caras para o mundo, a palavra que o mundo busca e precisa é o quê? Paz. Ele sabe que o mundo busca paz. Tanto sabe que ele vai tentar juntar as nações em nome da paz. Vamos tentar estabelecer a paz. Vamos colocar uma organização que vai zelar pela paz. Mas essa é a paz que o mundo dá. O texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 27, fala bem assim, Jesus dizendo, eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá, nem se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Irmão, se tem uma guerra de paz aqui, será que não vale a pena você parar para entender o que realmente é paz? Como é que Jesus está chegando dizendo assim, ó, eu estou te dando a minha paz, e não dou como o mundo dá. O mundo tem uma paz para te dar. Agora, você que tem que saber se a paz que você tem é de Deus ou é do mundo. Está baseada em quê? Alicerçada em quê? O que é que quando é tirado de você a sua paz vai embora? Sabe por quê? Você não precisa ter coisas para estar em paz, porque Jesus está dentro de você. O que vai embora fora pode ir, o que não pode é sair ele, porque se ele está, a paz está. Mas nós não conseguimos alcançar tamanha revelação, porque como nós somos roubados de algo fora, nós perdemos a paz. E isso dá a entender que nós estamos com a paz como o mundo dá, que é sobre ter coisas. E quando nós perdemos coisas, nós perdemos a paz. Perdeu o emprego, meu Deus, acabou o mundo. Não, irmão, foi só um emprego, Deus abre a porta. E se não abrir e está querendo te ensinar, Ele vai te sustentar onde você estiver. Mas a paz precisa estar lá, porque se você abre mão dele, você perdeu tudo. É esse o entendimento que a igreja vai precisar ter nesses últimos dias, irmãos. Acreditem no que eu estou te falando, vai ser bombardeada.
a nossa fé. E quem não souber em quem está apoiado, vai ser balançado. Escute. É possível, sim, pessoas receber algo de Satanás e dizer, obrigado, Senhor, o Senhor me deu. Será? Irmão, não confunda você desejar com Deus querer te entregar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A certeza está no seu coração. E estará sempre antes, ele vai falar para você antes. Antes. Quem lembra da história de Joetes do computador lá, do caixa, que a tela ficou azul? Irmão, se não tem fé antes, não tem milagre durante. Não tem. Eu vi um vídeo, me lembrem no final, se possível, acho que foi minha prima que mandou, não sei quem foi que mandou no WhatsApp, de uma história muito interessante de um mendigo e uma história de um cara que vai dando um dinheiro para um, e o ciclo que isso se repete, e uma história que é desnudada de algo tão poderoso, que o cara não sabia. Irmão, entenda uma coisa, você pode não saber de algo, mas Deus sabe. Deus sabe. É a história de um milionário que tinha condições, mas ele não sabia do que tinha passado há tempos atrás, porque a mãe decidiu não contar. Não é porque você não sabe que Deus desconhece. Não. Mas nós não perguntamos a Ele. Nós não buscamos saber porque temos alguns anseios. Tem coisas, irmão, que está dentro do seu coração que precisa ser afogueado mais. Tem pessoas que mesmo sem ter, tem tanta vontade de dar coisa aos outros, que você para assim e diz assim, rapaz, era para essa pessoa estar pensando primeiro em se manter do que ajudar outro. Irmão, talvez isso seja uma evidência de coisa que está falando lá de trás, da história genealógica da pessoa, de uma semente, de que quando Deus te levantar, Deus quer te usar nessa área. Mas se você não dá atenção a desejos que queimam no seu coração, a chamados no seu coração, a percepções, meu irmão, Deus vai levantar, a pessoa vai fechar a mão, porque vai olhar pelo mundo, e vai perder tudo de novo, aí depois, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Esse porque não foi para isso que eu te levantei. Por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso que nós precisamos entender que Ele está em nós, e Ele pode fazer a qualquer momento o que Ele prometeu fazer. Mas para isso eu preciso estar atento. Se eu fosse dar oportunidade a alguns nomes que eu sei daqui de cima olhando, em testemunhos que Deus fez coisas, irmão, não é só resolver o problema. É triplicar a honra na vida de pessoas que passaram por situações dentro de 2 meses, 3 meses. Que estavam em uma situação completamente constrangedora, e Deus arranca e bota no lugar alto da noite para o dia, irmão. Porque ficou firme. Submeteu ao processo. Mas nós ficamos em altos e baixos e nunca conseguimos dar valor ao que está dentro de nós. E estamos insistindo em buscar coisas fora. Mas toda vez que você busca para você, você coloca onde? Tem que ser dentro de você, irmão. O que é que está prevalecendo que está dentro de você? Esse é o fato. Jesus não vai brigar com ninguém, mas você viu ele brigar enquanto ele estava aqui na terra? A única cena que nós temos é quando ele entra no templo, derrubando tudo, jogando tudo no chão, mas foi em coisas, não em pessoas. Você consegue entender isso? Meu irmão, em nome de Jesus, entenda a essência que está dentro de você. Você pode se levantar contra qualquer coisa que esteja levantando sobre o senhorio de Deus, mas pessoas são pessoas e são amadas pelo Senhor. A sua luta e a minha é para olhar para pessoas e não fazer delas adversários. Por entender que Jesus está dentro de você. E Ele não faz isso. Enquanto esse sentimento estiver no seu coração, nós precisamos conhecer a profundeza, o comprimento e a largura do amor de Deus em nós. Não sabemos ainda. Não conhecemos. Eu vou finalizar. O salmista fala algo lindo. No Salmo 119. Ele fala que ele guardou a palavra onde? No coração dele. Quem é a palavra? Sempre a gente vai voltar para ele, irmão. Ele é a palavra, ele é o verbo. O que importa na minha, na sua história é Jesus.
A sua palavra. É a mesma coisa que ele está dizendo, eu escondi Jesus no meu coração. Onde todo mundo olhava para mim e via um barrinho, mas não sabia quem estava comigo. Ele guardou para não pecar contra Deus. A única forma é você entender que isso é valioso, está dentro de você. Eu acho engraçado que tem pessoas que, na hora que vai na rua, mulher principalmente, mete o celular aqui, mete em todo canto, esconde. Por quê? Para não ser roubado. Mas sequer pensou, caramba, mas se a pessoa vier me roubar e não tiver nada para roubar, será que ela não poderia fazer algo contra mim? Ou seja, nos pormenores, parece que nós não importamos. Vocês estão comigo, irmão? As pessoas hoje em dia estão preocupadas com coisas. Você vai deixar de ir na rua? Não. Mas, irmão, o mesmo Deus que vai me fazer sair, se eu tenho consciência, com o celular na mão ou no bolso, Ele vai me fazer ir e voltar, porque Ele está comigo. Eu não estou fazendo isso para humilhar ninguém, não estou fazendo isso por sobre. Eu preciso ter cuidado? Preciso. Mas, irmão, ou eu tenho consciência de que Ele está comigo, ou eu ando mendigando e desesperado, sem saber quem anda comigo. Você precisa lutar contra esse falso entendimento no seu coração, de achar que para algumas coisas Deus é pouco. Você precisa fazer muito para Deus te preservar. Aí em outras você quer que Deus seja muito. Você nunca dá o que tem que dar de confiança ao Senhor. Ele me protege e ponto. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Agora, eu vou andar de cara para cima, mostrando que eu não sou roubado e vou entrar na rocinha, qualquer hora. É isso? Não, irmão. Como também não é, quando Jesus vai dizer bem assim, se você pedir em meu nome ao meu Pai, o que você pedir, lhe será concedido. É tudo o que eu pedi? Mas todo mundo acha que é, irmão. Todo mundo acha que pode pedir o que quiser, porque Jesus vai conceder, porque ele disse num texto. Não, irmão, porque quem tem Jesus verdadeiramente, sabe até o que deve pedir. Porque o que você não sabe, quem vai acrescentar é Ele, se você precisar. Mas não se preocupe tanto em o que você precisa. Ele sabe, agora você deve saber o que Ele precisa que você peça. Ele está em você para que você ore, Ele está em você para que você faça. Sabe por quê, irmão? Eu falei isso na quinta-feira, dentro do estudo que estamos tentando acompanhar, e quando você vai para a guimatria e vai vendo nome, número, letras, o hebraico, e você vai entendendo algumas coisas, quando você entende que o nome Jesus significa fé, toda vez que você Jesus, você vai ver fé. É a mesma coisa, é o mesmo convite. Quando você pensar em Jesus, você está pensando em fé. Por que que fica mais fácil de você entender? Porque todo mundo pergunta, o que é fé? Quem sabe me dizer que está em Hebreus? Quem sabe, só quem sabe. É um firme fundamento das coisas que nós esperamos. O que é que eu espero? O que é que você tem esperado? O que é que você espera? Irmão, todo crente que se preze e ama deveria estar todos os dias esperando a volta dele. A certeza que você tem que ser no seu coração, que tem que gerar fé, é que Ele está voltando. Se você conseguir ter isso como verdade prioritária, qualquer coisa que você for orar vai ser dentro desse sentido. Sabe por quê? Porque você não vai ter interesse nas coisas do mundo, porque você está pensando em sair dele. Vocês estão comigo, irmão? Só quem entendeu, diga amém. A prova da coisa que eu espero, a minha fé está ligada nisso. Jesus é a minha fé. É Ele. Ele é um fundamento que me faz caminhar enquanto eu estou aqui. Mas é Ele que eu estou esperando. É baseada nele. E este mesmo Jesus disse, eu vou estar com você, dentro de você. Mas nós usamos a fé e pensamos que fé está em, vou pedir isso para Deus me dar. Aí não recebeu, diz, é porque eu não orei com fé. E ficamos mendigando sobre o que é fé. Quando o texto fala sem fé é impossível agradar a Deus, quem foi que agradou a Deus? Quem agradou a Deus, irmão? Jesus Cristo. Este é o Filho amado em quem eu me aprazo. Eu tenho um prazer em Jesus, porque Ele é obediente, porque Ele cumpriu. A Ele foi dado um nome sobre todo nome. Sem Jesus é impossível agradar a Deus.
Não tem como. Jesus é o caminho que leva aonde? Ao Pai. Como é que você sabe que está andando em fé no caminho? Jesus está com você. Como é que você sabe que Jesus está? Como Jesus andaria? Como ele fez? O que ele faria? Irmão, tem um ponto que te leva o tempo todinho para você olhar se a sua vida está respaldada com o que Deus se agrada. Jesus. Será que eu estou crendo? Jesus. Como ele faria? Vou para o texto. Como ele andou? Jesus. Toda vez que você pensar em fé, lembre de Jesus. Como ele fez? Como ele faria? Aí você vai lembrar que você precisa de ajuda. E a sua ajuda está dentro de você. Aí você vai começar a dar mais valor ao silêncio e dizer: Senhor, como é que faz? Aí você vai gastar mais tempo na Bíblia, dizer assim: será que Jesus passou por algo parecido com isso? Como faz? Como ora? Como pede? O que diz? Não como o mundo faz. Olha só que interessante, eu não vou ler todos. Mas ele é o caminho, ele é a porta, e é ele quem está no trono, que nos recebe. Não faria sentido ele ser tudo, se não fosse necessário eu carregar esse tudo. Ou seja, você tem tudo que te leva para o céu. Ele é o caminho, ele é a porta, e é ele quem te recebe no céu. A palavra fala que ele vai aparecer nas nuvens e nós vamos nos encontrar com ele. Ele vai estar nos recebendo. Olha que interessante, se o nome dele é importante. Ele fala em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônio. Em João ele fala, farão coisas maiores, em meu nome. Em meu nome profetizará. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que eu devo então ser relevante? Jesus. É o nome dele. É Ele quem precisa ser verdade, é Ele quem precisa estar comigo, é Ele quem precisa aparecer, é o nome dEle. Eu só posso usar o nome de alguém se eu tenho fé suficiente de que tenho autoridade e conhecimento para fazer isso. Quando Jesus for verdade em você, irmão, você vai profetizar, você vai falar e as coisas vão acontecer, porque já não vai ser mais você. Você tem tanto entendimento do que Ele quer que você fale, que é Ele falando através de você, irmão. Diga em nome de Jesus que você está tentando entender pelo menos. Para de colocar longe o que está perto. Para de colocar como difícil aquilo que você precisa só fazer um pouquinho mais de força. Para de birra. Eu lembro, irmão, que quando minha avó chegava, minha bisavó, que a gente costuma chamar de vó, rapaz, a casa ficava um silêncio, em respeito à minha avó. Às vezes nós estamos em um lugar, e aqui eu abro um parênteses aos pais. Não se sinta constrangida, Soraya, nem as mães de bebês. Mas, gente, os que já têm um pouquinho mais de noção, segura as crianças. Hoje eu tentei me concentrar aqui depois da EBD, deu trabalho. Nós precisamos lembrá-los, não castigá-los. Lembrá-los, não castigá-los. Ensiná-los, não castigá-los. Onde nós estamos? Quem está aqui? O que viemos fazer? Para que eles façam também. Vocês conseguem me entender? Porque senão, qual a diferença que ele vai ter em precisar responder ou respeitar um professor? Aí a gente começa a colocar pessoas superiores a Jesus. Aí a gente não entende porque um professor tem uma autoridade tão grande sobre nossos filhos às vezes. Porque Jesus pode fazer o que quiser. Mas o professor não, ele tira ponto, ele bota falta. Nós precisamos ensinar certo, para que na hora que a gente espere esse fruto vir, ele venha fiel, venha poderoso, irmão. Estava aqui recebendo a oração dos pastores, e eu ouvi a oração, rapaz, não vou dizer os nomes não, rapaz, que coisa linda, saindo da boca dos nossos pequenos, abençoa ele, Jesus, abençoa o pastor. Eu disse, meu Deus do céu. Mas isso precisa ser percebido por nós.
é muito sutil, vocês entendem? A casa do Senhor é uma casa de família, é uma casa alegre, sim, mas tem hora para tudo debaixo do sol, tudo. Respeito, zelo, mas como eles vão fazer se nós como adultos às vezes não fazemos? Somos os primeiros. Irmãos, eu confesso para vocês, na Assembleia de Deus, eu achava que era um pouco exagerado. Mas, irmão, você não chega lá fazendo barulho. Porque antes do culto você vai ver, e parece que não tem ninguém na igreja se você passar rápido, mas está todo mundo ajoelhado, orando, pedindo: Senhor, fala com o pastor, fala com o irmão, abençoa, traz. Irmão, é clamor que toca o coração de Deus. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos fazer com que o perfume que está dentro de nós comece a exalar nesse lugar, para que o Pai se incline do trono e diga: eu não resisto, eu vou descer. Vocês estão comigo, irmãos? Desejo, entendimento. Mas às vezes nós saímos daqui, irmão, a primeira programação toma o lugar de tudo que eu ouvi, eu não vou nem tirar um tempo para meditar. Eu vou pedir que você se coloque, vou te falar algo poderoso. Quando você entender que Jesus está dentro de você, irmão, você chegar perto de alguém, você vai dizer assim: em nome de Jesus que está aqui, receba a paz dele. Vocês estão entendendo como é fácil? Quando você estiver convicto de que ele está em você, fala: Jesus, toca nele através da minha mão, receba a cura. Você está vendo uma pessoa angustiada? Ser Jesus, através dos meus braços agora, abraça meu irmão. Não é você, é o tesouro que está em você, mas ele quer te dar a honra de ser a extensão dele nesse lugar.